Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou responder a várias perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas, falei, gente, fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem e agora eu vou responder. Vamos lá, primeira pergunta. Como começou sua paixão por livros? Tem também outra pergunta que está muito relacionada, eu vou responder junto, conta pra gente quando você se apaixonou por esse universo dos livros. E também, qual livro te transformou em leitora? Bom, a verdade é que assim, minhas primeiras memórias já incluem as histórias, os livros. Eu sempre fui encantado por esse universo dos livros. Eu me lembro assim, quando eu era muito pequenininha, minha mãe tinha o hábito de contar historinhas pra gente antes de dormir e eu adorava isso. A minha irmã depois fazia isso pra mim também. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, eu ficava olhando os livros, tinha alguns livros na sala, na estante da minha sala, e eu ficava olhando aqueles livros, folheando, imaginando quando que eu poderia ler eles de fato, poder aprender a ler, porque, nossa, aquilo me fascinava, eu queria muito ler aqueles livros. Em casa tinha também contos de fadas, tinha um livro lindo de contos de fadas, cheio de ilustrações, então assim, eu estava sempre ali olhando aquele livro, tinha um livro da Disney, e então assim, esse universo sempre me encantou. Depois que eu comecei a ler, aí eu peguei alguns livros na biblioteca da escola, aqueles livros da coleção Vagalume, era muito legal, do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Teve um livro também que chamava Anjos no Aquário. Aí meus pais também leram muitos livros do Paulo Coelho e eu aproveitei ele junto também. Eu li O Alquimista, foi o primeiro que eu li assim que me marcou mais. Eu lembro que eu gostei bastante, eu devia ter o quê? Sei lá, 8, 9 anos, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos isso, né? Os anos 90 ali, não sei. Aí eu li vários dele, eu li O Diário de um Mago, Verônica Decide Morrer, Na Margem do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei, As Valquírias, 11 Minutos. Depois, um pouco mais velha, já a escola pedia, né, alguns livros, nós tínhamos que ler alguns livros, e eu percebi assim que meus colegas de classe ali, eles não gostavam muito daquilo, eles procuravam um resumo para fazer a prova, e eu adorava, né? Então eu li Dom Casmurro, eu adorei, O Cortiço, Amor de Perdição, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Laços de Família de Clarice Lispector, Vidas Secas, assim, para mim era um grande prazer ler aquilo e fazer a prova, e eu não entendia assim os outros colegas de classe ali reclamando por causa disso. Então eu percebi ali que já tinha alguma coisa diferente. Então eu acho assim, talvez o que me transformou em leitora é difícil. Talvez os contos de fada, eu acho que eles me trouxeram esse encanto, assim, sabe? De parecer que eu estava indo para um mundo mágico, porque eram contos de fadas da Disney, né? Não eram os contos de fadas nas suas versões originais. Hoje eu tenho contato com as versões originais, mas naquela época era aquela coisa encantada, aquela coisa mágica da Disney. E, era muito gostoso, era um universo maravilhoso. Mesmo quando eu não li ainda, mas eu ficava folheando e vendo aquelas ilustrações, eu senti uma coisa tão gostosa. Então, assim, desde sempre. Eu acho que, talvez, se fosse para escolher um livro, seria... Não é um livro, seria Os Contos de Fadas. Assim, desde muito pequenininha, eles me transportaram ali para esse universo encantado. Uma outra pergunta. Você tem preconceito literário? Não lê algum tipo de livro? Então, na adolescência... Para responder essa pergunta, eu preciso contar para vocês que na adolescência eu li vários livros do Nicholas Sparks. Eu li Sidney Sheldon, tinha na biblioteca vários do Sidney Sheldon, do Nicholas Sparks. Depois, um pouco mais velha, eu li vários da Jojo Moyes, que é aquele Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você, e vários outros navios. Tem vários da Jojo. Eu li também, uma época assim que eu não estava nada bem, eu li o Diário de Bridget Jones, tinha tinha dois. Tinha também uma série que se chamava Melancia, eu adorava, era uma série divertida. E aí tinham vários outros livros em sequência de Melancia, Casório, Férias, eu não lembro exatamente quais eram ali, mas eu gostava muito. Então assim, eu li muita coisa diferente. Então, isso me formou como leitora. Se hoje eu estou lendo os clássicos, foi porque lá atrás eu li O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu li Nicholas Sparks, e isso fez parte, assim, no momento eu estava precisando. Se eu pegasse Crime e Castigo para ler ali com
Na adolescência, provavelmente eu não teria lido. Inclusive, a primeira vez que eu li Crime e Castigo, eu não consegui de fato terminar, eu abandonei a leitura e fui ler depois numa outra edição, numa tradução melhor, tudo, mas eu já estava mais velha. Outro livro também que eu fui ler na adolescência e não consegui foi 100 Anos de Solidão. Então, não tem como eu ter preconceito literário, sabe? Eu não nasci lendo clássicos. Eu li vários livros best-sellers, assim. Então, não tem como ter preconceito literário. Não tem livros, assim, que eu não leria de jeito nenhum. O que acontece hoje, eu mais madura, eu escolho mais os livros que eu vou ler, por que eu vou ler tal tipo de livro, tem a ver com a minha formação também. Preconceito literário? Jamais. Isso, vários livros aí populares fizeram parte da minha história, da minha vida de leitora e não tem preconceito literário. Um outro exemplo também, mais recente, quando eu tive a Beatriz, e hoje ela está com 5 aninhos, logo que ela nasceu eu não estava conseguindo ler nada, né? Eu fiquei aí num hiato de leituras. E eu lembro que eu fui à biblioteca e eu estava com aquela vontade de ler, mas não estava conseguindo devido à correria, né? Nenezinha novinha, trabalho, aquela loucura, casa. E a moça da biblioteca falou, olha, pega esse livro aqui, Juliana, o pessoal adora. E era A Garota do Trem, A Garota no Trem. E, gente, foi uma leitura, assim, eu comecei a ler e fazia bastante tempo que eu não lia nada. E eu lembro que eu devorei aquele livro e me voltou, assim, ele me ajudou a voltar, assim, para o universo dos livros. Então, eu acho que tem muito dessa coisa do momento que você está vivendo, sabe? Se naquele momento ali que eu estava sem dormir, que eu estava exausta, eu lesse um livro um pouco mais difícil, eu teria abandonado também. Então, tem essa coisa do momento, o que você está precisando. Então, naquele momento eu estava precisando de alguma coisa assim que me distraísse, que fosse uma leitura rápida. E funcionou perfeitamente. Eu lembro que depois de A Garota no Trem, eu voltei a ler devagarzinho, claro, tá? E aí eu fui voltando ali para esse universo. Outra pergunta, qual o melhor livro clássico que você leu? Olha... Não tem como responder essa pergunta, gente. Os livros, como eu já falei anteriormente, tem muito a ver com o momento que você está vivendo, sabe? Então, assim, cada livro impacta de uma maneira diferente. Então, assim, são vários livros clássicos, assim, que eu amo. Vou citar alguns aqui, tá bom? Porque não tem como escolher um nem dois, gente. Não dá. O livro, ele sempre conversa com a gente. Então, assim, vai muito do que você está vivendo nesse momento, do que você está buscando. Posso citar aqui O Deserto dos Tártaros, Madame Bovary, O Estrangeiro, os livros das irmãs Brontë, seria A Inquilina de Waldford Hall, O Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, O Grande Gatsby, O Retrato de Dorian Gray, Crime e Castigo, O Sol é para Todos, E o Vento Levou, A Insustentável Leveza do Ser, Felicidade Conjugal, Redoma de Vidro. Ai, não, são muitos livros, assim, não tem como escolher um só. Outra pergunta, você lembra do seu primeiro livro que leu? Eu acho, não tenho certeza, tá? Eu acho que foi O Pequeno Príncipe. Eu acho que logo que eu fui alfabetizada, eu li O Pequeno Príncipe, tinha na minha casa. Eu lembro, assim, que eu não entendi nada, tá bom? Eu fui entender depois que eu li quando adulta. Tem muitas questões ali que, na época, eu não entendi. Parábolas, questões filosóficas. E eu acho que foi O Pequeno Príncipe. Me indica um bom livro. Será um prazer vindo de você, indicação. Indicar um livro, sacanagem. É quase a mesma coisa de perguntar qual o melhor livro clássico que você leu. Bom, leia O Deserto dos Tártaros. Outra pergunta. Livro que marcou sua vida. Toda vez que pensa nele, bate um quentinho no coração. Gente, vários livros marcaram a minha vida. Diferentes fases da minha vida, infância, adolescência, depois já como mãe, adulta.
E quentinho no coração é o tipo de leitura assim que eu não costumo ler, tá bom? Eu tô tentando, tô buscando ler uns livros mais leves aí, mais quentinhos no coração, mas um livro que eu li recentemente que me marcou bastante foi Relatos de um Gato Viajante. É literatura japonesa, é lindo, lindo, mas assim, é de chorar, tá? E um que eu li recentemente também, li agora, essa semana também, deu muito quentinho no coração, foi A Princesinha, de Frances Burnett, é a mesma autora de O Jardim Secreto, também outro livro aí quentinho no coração. Então, esses dois da Frances Burnett também, A Princesinha e O Jardim Secreto. Outra pergunta, algum livro te fez chorar? Qual? Eu choro bastante com os livros, eu sou muito emotiva. Bom, vamos pensar que nessas últimas leituras que eu fiz, os que eu chorei, Felicidade Conjugal, lindo, chorei. Primeiro Amor também chorei no finalzinho, lindo demais. Meu Pé de Laranja Lima, emocionante, lindo, maravilhoso. Relatos de um Gato Viajante, chorei, inclusive fiz um vlogzinho aqui também, chama... Depois, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar na descrição aqui esse vídeo. Eu chorei durante o vídeo, que vergonha, mas eu fiquei muito emocionada com essa história. O Deserto dos Tártaros, chorei demais. Foi um livro, quer ver? Olha só, o Deserto dos Tártaros tem um pouco mais de 170 páginas, é um livro curtinho. Mas eu demorei vários e vários dias para ler isso aqui, porque eu lia assim em doses homeopáticas, eu lia muito devagarzinho, eu lia um pouquinho e ficava em silêncio, refletindo sobre aquilo que foi dito, sabe? Colocando ali na minha vida certas situações. Então, eu chorei bastante com O Deserto dos Tártaros. Me marcou profundamente. Outro livro lindo também, emocionante. Por favor, cuide da mamãe, literatura asiática. Flores para Algernon. Nossa, que livro emocionante. É um livro, assim, eu saí diferente da leitura, sabe? É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Flores para Algernon. Acho que todo mundo já leu, né, na verdade. Alegrias da Maternidade também. O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. E um dos livros que eu mais chorei, assim, que eu fechei, eu acabei o livro, eu soluçava de chorar, eu não conseguia parar de chorar. Foi muito impactante. Eu já sabia, né, o que tinha acontecido, porque é o Diário de Anne Frank. Mas foi muito impactante pensar nessa menina, na vida de todos envolvidos ali, das milhões de pessoas envolvidas, né? É muito triste, então assim, foi um livro que eu chorei demais. E também, outro livro que eu acho que todo mundo deveria ler é o Diário de Anne Frank. Mas a pergunta não é o livro que todo mundo deveria ler, né? É um livro que me emocionou. E um dos que eu mais me emocionei foi o Diário de Anne Frank. Com tão pouca idade e ela passou por tudo aquilo. É inacreditável. Bom, outra pergunta. Tem o hábito de desistir do livro por não gostar? Ou mesmo não gostando, termina de ler? Bom, hoje eu seleciono mais os livros que eu estou lendo e eu penso também no propósito da leitura. Então, não, é muito difícil abandonar um livro, tá muito difícil mesmo, porque eu preciso ir até o final, preciso saber qual que é o propósito desse livro, o que o autor queria entregar ali com a sua história. Então, assim, nossa, é muito raro eu desistir de um livro, eu termino o livro sim. E a maioria das vezes eu sou surpreendida, tá? Às vezes o comecinho tá um livro assim meio desinteressante, mas a história vai se desenvolvendo e a coisa fica incrível. Às vezes o livro tem um ritmo mais lento ali, mas a história vai crescendo e vai ficando maravilhosa. Isso principalmente com os clássicos, né? Então assim, é muito difícil abandonar a leitura. E eu não me arrependo, tá? Geralmente eu continuo e compensa bastante. Outra pergunta, qual livro você terminou só para dizer que era ruim com argumentos? Ah, não, eu não faço isso não. Não falo mal de livro, não. Bom, mas um livro assim que foi muito difícil, acho que foi o livro mais difícil de eu ler assim até hoje, foi Lolita. Eu terminei de ler, não para dizer que era ruim, mas porque eu queria saber por que Lolita é tão aclamado assim, porque Lolita é tão discutido, queria ter minha própria opinião sobre ele, mas foi realmente muito difícil, foi um livro assim, eu senti
diversas sensações assim que eu não queria sentir. Eu tinha vontade assim de rasgar o livro em vários momentos. Eu tive pesadelos, mas eu fui até o final. E é importante isso, assim, para minha formação de leitora também, tá bom? Outra pergunta: como tirar mais proveito das leituras, grifar as coisas e usar marcadores? O que eu faço é isso mesmo, né? Eu tenho os post-its, as canetas, marca-texto e o lápis, assim. Então, durante a leitura, eu já vou escrevendo ali o que eu acho importante. Eu penso assim, o que é relevante aqui durante a leitura, né? O que depois, no futuro, eu vou pegar esse livro para ler e, assim, o que eu vou querer me lembrar. Então, assim, é importante não só grifar, mas também escrever no livro. Porque assim, depois você vai revisitar essa história aqui e vai estar tudo ali mais acessível para você. Isso também é importante para você se transformar assim numa leitura ativa. Outra pergunta: como deixar a leitura mais prazerosa? Mas a leitura é prazerosa, né? Bom, quando não está prazerosa, repensar, assim, no próximo livro, assim, se essa leitura não está prazerosa, o que não foi bacana? Então, na próxima leitura, eu vou me preocupar mais o que eu estou buscando na leitura, entendeu? Se essa leitura não foi bacana, o que me satisfaz como leitora? O que eu estou precisando ler nesse momento? O que vai me agregar? Eu acho que isso torna a leitura mais prazerosa. Então, eu li algo e eu achei que não foi tão bacana assim. Então, assim, vou dar um tempo nesse tipo de tema, nesse tipo de livro, talvez até nesse autor. Agora não, eu li agora um outro livro aqui que, nossa, eu gostei bastante, uma cultura diferente, por exemplo, a cultura asiática. Nossa, é muito interessante os livros da cultura asiática. Então, eu vou buscar mais livros assim. Então, assim, é isso, é procurar saber o que você quer, o que você está procurando na leitura. Isso torna a leitura mais prazerosa. Eu gosto muito também da ficção, de romance histórico. Então, vou buscar mais romances históricos. Isso torna a leitura muito prazerosa. Para mim, por exemplo, é muito prazeroso eu pegar um livro, assim, um clássico, que é um grande título de um grande autor, assim, isso, assim, já antes da leitura, isso já é um prazer, já, sabe? Eu pegar esse livro, pesquisar um pouco sobre o contexto histórico dele, o que ele influenciou na época, o que estava acontecendo naquela época. Isso traz mais prazer à leitura, assim, parece que você dá mais valor ainda para aquele livro. Saber que ele foi importante, que ele ainda é importante, que ele ainda é atual. É isso que é bacana nos clássicos, né? Isso traz ali uma admiração maior. Para mim, isso traz uma admiração maior. Outra pergunta: quantos livros você leu no último ano? Eu não fico fazendo essa conta, porque eu leio alguns calhamaços e outros livros são mais fininhos, então eu não fico fazendo essa conta. Outra pergunta: quantas horas você lê por dia? Até porque eu não estou competindo com ninguém, tá? A leitura é para mim, é para o canal. Quantas horas você lê por dia? Olha, eu tenho lido 3 horas por dia e, sinceramente, eu percebo que é pouco, tá? Porque com o canal eu preciso ler mais para trazer mais conteúdo, então eu tenho lido 3 horas por dia, mas eu gostaria de ler mais horas por dia, tá bom? Mas isso para mim, enquanto produtora de conteúdo literário, eu falo sobre livros, então eu preciso ler livros, tá? Isso aqui não é uma corrida de leitura, não é quem lê mais, quem lê menos, até porque essas horas de leitura depende muito do livro que eu tô lendo, sabe? Tem livros que essas 3 horas eu leio um número de páginas e, dependendo de um outro livro, eu leio quase o livro inteiro durante 3 horas. Entendeu? Então, esse ritmo, ele muda muito, dependendo do qual é o livro. E também, durante a leitura, eu paro para fazer aquelas marcações, as anotações, o que eu acho importante. Às vezes eu vou pesquisar algum tema, vou pesquisar alguma coisa que estava acontecendo naquela época, naquele país. Uma leitura, é um ritmo, assim, mais lento, eu diria. Outra pergunta: como você se organiza para ler os calhamaços? Olha,
Eu não estipulo um número de páginas por dia, tá? Eu não estipulo também, eu vou ler esse calhamaço aqui em 1 mês ou 2 meses. A única coisa que eu não gosto é de passar mais de 2 meses lendo um calhamaço. Isso, não sei, me incomoda, parece que eu tô arrastando muito essa leitura. Eu não gosto de passar de 2 meses. Mas eu não coloco, por exemplo, 30 páginas por dia, 50 páginas, não. Eu leio. O que eu faço, se eu achar que tá difícil, se eu achar que a leitura tá um pouco assim, não tá fluindo como deveria, é intercalar com outros livros mais leves, outros livros mais curtinhos. Eu acho que isso me ajuda aí com o ritmo de leitura. Eu não coloco um cronograma porque acontecem muitas coisas, ainda mais quando você tem criança pequena. Por exemplo, ontem mesmo eu levei meu filho ao médico. Então, assim, eu acabei não lendo e acontecem as coisas. Então, se eu colocar, por exemplo, um cronograma de quantas páginas eu vou ler por dia pro dia tal, pro dia 15 do mês que vem, por exemplo, eu ter terminado aquele calhamaço, eu vou me frustrar, eu vou ficar nervosa porque eu não tô cumprindo o cronograma, então eu não coloco cronograma. Às vezes eu acabo lendo mais rápido do que eu achei que eu leria. E é uma coisa mais solta mesmo. Pelo menos que eu faço agora, que é a minha realidade hoje. Outra pergunta: como consegue conciliar ser mãe com as leituras? É o horário. Eu durmo um pouco menos para poder ler mais e estipular um horário, né? Ter disciplina, programar o meu dia. Eu já sei o que eu vou fazer durante o dia, eu tenho as tarefas até a noite. Então, assim, qual vai ser meu horário de leitura? Então, eu vou colocar ali aquelas horas de leitura. Às vezes ela vai ser espaçada, às vezes vai ser as horas seguidas. Mas é isso, é determinar um compromisso, né? Eu tenho o compromisso de leitura. Mas, é óbvio, quando meu filho nasceu, por exemplo, quando eu estava com recém-nascido, os primeiros meses ali, é complicado, né? Eu acabava lendo muito pouco, quase não lia nada. Você nem dorme direito, na verdade, né? Então, eu acho importante não ter essa cobrança assim também. Disciplina e colocar o horário ali. A outra pergunta muito parecida também: qual o segredo de ler tanto, ainda ser esposa, mãe e ter vida social? Eu acho que eu não leio tanto assim, sinceramente, gente. Eu acho que eu não leio tanto assim. Inclusive, tem dias que eu não leio, que acontecem aí os imprevistos, eu não consigo ler. Às vezes, uma noite, eu não consigo dormir muito bem, acabo não lendo. Dias que eu gravo vídeo também, edito vídeo também, eu acabo não lendo. Então, assim, eu não leio tanto assim, gente. Vamos combinar, não leio. Vida social... Eu e meu marido somos muito tranquilos em relação a essa coisa de vida social, aniversários, almoço em família, coisas que a gente faz ali com os nossos filhos. Nossa vida social é isso, né? Um almoço em família, um aniversário, um passeio com as crianças, essa é a nossa vida social. Outra pergunta: você tem outro trabalho? E conta o que te fez querer ser booktuber. Ixi! Não, eu não tenho outro trabalho, tá? Eu tô trabalhando agora aqui com o canal e sou mãe. E o Booktube é o seguinte, eu sempre fui muito reservada, eu não tinha nem rede social, não gosto de me expor, não gosto de expor minha família. Aí eu comecei então com o Instagram, então eu abri um Instagram e comecei a postar só os livros que eu lia. Eu não aparecia e eu fui ali alimentando aquilo, só que não rolou. Não sei, eu tinha expectativa de uma coisa ali, mas não aconteceu. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir pro YouTube, eu vou ter que superar essa minha timidez de falar, né, a vergonha de falar em frente à câmera. Isso foi muito difícil, né, isso foi o mais difícil. Acho que o mais difícil no canal foi isso, né? Sentar para gravar, me ver ali falando, ver a minha dicção, meus erros em português. Isso é complicado. Mas foi o amor aos livros, porque eu tinha essa vontade. Eu sempre senti muito, assim, onde eu vivo aqui, assim, eu não tenho contato com pessoas, assim, pra gente sentar e bater um papo sobre livros, assim, que as pessoas, a gente se reúne e fala sobre... algum filme, o que está acontecendo. Meu marido com os amigos dele falam sobre futebol. E são vários temas, mas ninguém senta para falar sobre livro. E eu só encontrei isso no YouTube. Então, assim, eu acho uma comunidade muito legal, muito linda. Então foi isso, sabe? Falei, poxa, se eu fico chateada que não tem ninguém pessoalmente para falar sobre livros, a minha tia lê bastante.
mas assim, no círculo de amizades assim, não tem, na família, fora minha tia não tem. Por que não, então, fazer minha parte? Então vamos sentar, vamos falar sobre livros, vamos, quem sabe, estimular as pessoas aí a lerem mais. Foi só isso, assim, sabe? Não sei explicar, não sei. É essa vontade de falar de livro, encontrar mais pessoas que gostam de livros, de literatura. E aí, antes de abrir o canal, né, eu falei com meu marido e ele me apoiou. E foi isso, assim, e o canal tá crescendo, né? Graças a Deus, graças a vocês, agradecer aqui, vocês são incríveis. Sem vocês, eu sou só uma pessoa aqui falando com a câmera, tá? Então, vocês aqui trazem essa força toda, essa energia gostosa, feedback que vocês me dão, é incrível. Ainda bem que eu superei essa timidez toda aí, porque é muito gostoso. Mas é única, exclusivamente amor aos livros, sabe? Assim, não é sobre mim, é sobre os livros, entendeu? Então eu não tô aqui pra falar de mim. Se bem que esse vídeo aqui eu tô falando um pouco mais de mim, né? Mas não, é sobre os livros, o canal é sobre os livros. Outra pergunta, você compra livros online, livraria ou sebo? E também, tem alguma livraria ou sebo de preferência? Olha, eu moro no interior, tá? Então, onde eu moro aqui não tem livraria, não tem sebo. A livraria mais próxima daqui são mais de 100 quilômetros, então é uma viagem para ir até a livraria. Então, eu compro muito na Amazon, às vezes no Submarino. Então, eu compro online. E sebo também, eu adoro sebo, adoro. E, inclusive, eu tô com vários livros aqui pra eu ir trocar no sebo, mas o sebo aqui também é muito longe. E assim, com criança pequena é complicado. Como é que você fica com as crianças e fuçando ali no sebo, procurando os tesouros ali? Então, assim, tá guardadinho aqui, eu adoro sebo. Então, o que eu faço em relação ao sebo é comprar na estante virtual. Lá tem vários achados ali, edições esgotadas, edições em ótimo estado ali que eu pago um preço bem bacana. Então é basicamente isso. Cadê o resto da sua estante que você nunca mostra toda? Sempre fica olhando se atrás está o livro tal. Como assim eu fiz um bookshelf tour? Tem um vídeo de bookshelf tour onde eu mostro todos os livros da minha estante. Deu um maior trabalho para fazer aquele vídeo e você ainda não assistiu. Vou deixar na descrição aqui o vídeo da bookshelf tour. Nossa, deu um maior trabalho para fazer aquilo lá. Mas vamos lá, ó. Aqui embaixo eu tenho umas caixinhas que eu vou abrir ainda no próximo unboxing. Mais pra frente eu encho de livro, tá? Aqui, ó, a minha mesa aqui, onde eu faço tudo. Eu sempre gravo nessa posição aqui por conta do apoio mesmo, né? Geralmente eu tô gravando e aí eu vou mostrando os livros, então, assim, por isso que eu sempre gravo aqui nessa posição, pra eu ter a mesa de apoio, tá? Então, aqui, vai até aqui só, a minha estante é pequenininha, tá, gente? Ó, lá em cima, pra mim é enorme, mas se você for comparar com outros booktubers, é pequenininha. Tem essa parte aqui de cima, ó, aqui essa prateleira, e é isso, gente, ó, essa é a minha estante, tá? Tem essa parte de baixo aqui, mas eu não vou mostrar, porque tá bagunçadinha. Mas, por favor, vai lá assistir o vídeo de Bookshelf Tour, deu um super trabalho para fazer, fiz com o maior carinho, mostrei livro por livro, você vai encontrar os livros ali. Mais para frente eu faço uma atualizada, mas não agora, porque eu fiz há pouco tempo, tá? Porque ainda não leu O Senhor dos Anéis. Como você sabe que eu não li O Senhor dos Anéis? Eu li O Hobbit e, preciso comprar O Senhor dos Anéis e ler, né? Por que eu não li? Não sei. Mas quero ler, sim. Olá, Juliana, tudo bem? Espero que sim. Qual o seu filme favorito? E por que esse? Adoro o seu canal. Abraços. Obrigada. Tem mais uma pergunta assim. Qual o seu filme favorito? Outra pessoa também perguntou. Então, vamos lá. Eu assisto poucos livros, tá? Série, então, nossa, é mais difícil ainda. Por conta de administração de tempo, né? Prioridades. Eu gosto de assistir, mas tenho assistido poucos. Eu gosto muito, mas muito, da trilogia do Poderoso Chefão. É incrível! Meia-Noite em Paris, porque é todo o amorzinho, né? Esse meio literário, Paris, e os autores. Eu assisti várias e várias vezes e eu não me canso desse filme. O
outro filme antigo também que eu amo, eu sempre dou risada. Toda vez que eu assisto eu dou risada e eu choro no final. É o Clique, com aquele Adam Sandler. Gente, aquele filme, ele tem uma mensagem tão linda, ele é muito especial. A Vida é Bela, pra chorar, né? É lindo. Bastardos Inglórios, filmaço, adoro, amo. E também Era Uma Vez em Hollywood, eu gostei muito também. Filmes recentes, eu não sei te falar, eu não tenho assistido muitos filmes. Agora, várias perguntas sobre faculdade. A primeira delas é: qual a sua formação? Bom, eu sou formada primeiramente em administração, depois, alguns anos depois, eu me formei em pedagogia e antes ainda de terminar a pedagogia, porque quando eu fui fazer pedagogia, eu fiquei muito em dúvida entre pedagogia e letras e eu optei por pedagogia, mas letras não me saiu da cabeça. Então, antes de finalizar a pedagogia, eu comecei letras, então eu ainda não terminei letras, sou formada em administração, pedagogia e estou finalizando letras, português e inglês. Fale um pouco sobre a faculdade de letras, por que resolveu cursar e se pretende trabalhar na área. Eu resolvi cursar porque eu amo mesmo, por que não? Eu gosto de livros, eu gosto de estudar, eu tenho oportunidade, a vida é uma só. Por que não fazer uma faculdade de letras? É por amor, só isso. Se pretende trabalhar na área? Sim, com certeza. Bom, vamos falar aqui sobre a faculdade de letras, mas assim, muito por cima, tá? A faculdade de letras, ela tem 3 vertentes, tá? A primeira é gramática, linguística e literatura. O que me trouxe a letras foi literatura. Mas nós estudamos tanta coisa na faculdade, eu vou falar algumas matérias que eu tive aqui. Interpretação e produção de texto, linguística geral, teoria literária, semântica e pragmática, comunicação e expressão, psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, didática, língua portuguesa, poesia, prosa, língua inglesa, poesia e também prosa, análise do discurso, libras, morfossintaxe aplicada à língua portuguesa e também à língua inglesa, marketing, relações entre ciência, tecnologia e sociedade, análise de discurso, semiótica e crítica, línguas e culturas latinas, cultura da língua inglesa, compreensão oral da língua inglesa, gramática e aplicação da língua inglesa, compreensão em texto da língua inglesa, aspectos discursivos. Olha, é um monte de coisa, tá? E também o estágio, são 400 horas em estágio em português e 300 horas em estágio em inglês, mais o trabalho de curso. Outra pergunta sobre a faculdade. Do que mais está gostando na faculdade de letras? O que eu mais gostei foi prosa. Foi estudar prosa, tanto brasileira, portuguesa e também prosa inglesa. E aí quando você estuda a literatura da língua inglesa, não significa que você está estudando só da Inglaterra. São todos os países que falam a língua inglesa. Então, assim, é muito amplo, tá? É um contexto muito amplo, de vários séculos. Então, muito interessante. Eu gostei muito de estudar aí vários dos principais autores, né? William Shakespeare. Vou falar alguns aqui que me vêm à memória, tá bom? Desculpa se eu não falar alguns, que eu não vou falar todos. Mas William Faulkner, John Steinbeck, a gente estuda na faculdade, Machado de Assis, Clarice Lispector, Eça de Queiroz, Lígia Fagundes Telles, as irmãs Brontë nós estudamos, mais especificamente a Charlotte e a Emily Brontë, Edgar Allan Poe. Então, é muito gostoso você estudar esses autores, a vida deles, o contexto histórico. É incrível, uma delícia. Tem projeto para fazer leitura conjunta? Seu canal é ótimo, obrigada. Eu tenho um projeto sim, tá? Só que primeiro eu preciso terminar a faculdade, porque é muita coisa. Realmente, assim, eu preciso... Para fazer leitura conjunta, eu preciso organizar, fazer um cronograma, coisa que hoje eu não faço. Nossa, então eu quero muito fazer leitura conjunta, mas esse momento realmente está impossível, tá? Tudo muito corrido, assim, mas quero sim. O que te faz perder a calma? Que sentido? Na vida? Na literatura? Não sei.
O que me faz perder a calma? Eu me considero uma pessoa super tranquila. Acho que eu sou tranquila até demais. Mas, assim, o que eu fico um pouco irritada às vezes é quando eu tô com sono. Quando vai chegando o meu horário de dormir, assim, eu vou ficando irritada, parece que a minha cabeça já não funciona muito bem e eu vou perdendo a calma, assim. Então, a falta de sono, a privação de sono, me faz perder a calma. Mas eu não sei se essa era a pergunta especificamente, não sei. E mais uma. Só elogiar mesmo, seu encanto que nos encanta. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada por vocês fazerem essas perguntas aqui. Quando eu abri a caixinha lá no Instagram, eu falei, gente, será que alguém vai me fazer alguma pergunta? E foram várias perguntas. Se a sua pergunta aqui não apareceu, é o seguinte, algumas perguntas se repetiram, foram muito, muito parecidas. Então, assim, eu não vou responder 2, 3 vezes a mesma pergunta. Então, se sua pergunta não está aqui, é porque outra muito próxima eu coloquei uma só, tá bom? Mas eu respondi todas as perguntas. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu faço outros aí no futuro, tá bom? Vocês podem deixar as perguntas aí nos comentários. E agradeço a companhia de vocês. Até um próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!